Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês. Para mim sempre é uma satisfação imensa podermos estarmos juntos através dessa igreja que se reúne, o culto racional. E nós vamos trazer uma mensagem hoje para ajudar em responder pessoas que têm nos procurado, inscritos do canal, perguntando que tipo de Bíblia de estudo eu poderia orientar, qual Bíblia que eu posso sugerir para as pessoas que têm interesse em mergulhar nas palavras de Deus, nos estudos das Sagradas Escrituras. Bom, para responder essas pessoas, até para você que entrou no canal agora e você tem esse desejo de aprender mais sobre Deus, sobre as coisas de Deus, então eu tenho aqui algumas Bíblias que eu uso, tá? Que me ajudam, que me orientam bastante, né? Eu tenho aqui, por exemplo, essa Bíblia aqui, ó, vou mostrar para você. Essa Bíblia aqui é a Bíblia Devocional do Estudo, tá? Essa Bíblia aqui, eu tenho um carinho por ela porque foi uma senhora africana que me deu de presente. Que Deus abençoe os nossos amigos lá de Moçambique. Quando nós estivemos lá e passamos um tempo lá pregando o Evangelho. Então, essa Bíblia aqui ela é muito interessante porque cada livro da Bíblia, cada livro, desde Gênesis até o Apocalipse, ela traz um resumo do livro. Ela traz um resumo do livro explicando quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo naquela época, como que as pessoas viviam naquela época, qual era a cultura daquele povo, né? Enfim, o que predominava naquele tempo, né? Tá aqui, ó. Então, cada livro da Bíblia tem aqui a parte aqui aprofundado, tá vendo? Aí eles vêm ali aprofundado e aí eles vêm trazendo uma profundidade de cada livro, desde do Gênesis até o Apocalipse. Eu estava vendo lá os Coríntios, né? A igreja de Corinto, né? Como essa igreja era problemática, como Paulo teve problemas com as igrejas de Corinto. Olha, mas por que a gente descobre? Porque tem um estudo aqui explicando que como era a região, né? Como era a região. Corinto era uma cidade portuária. Portanto, chegavam navios de todos os lugares aí, de outras nações, e ali tinha prostituição, e ali tinha muita coisa ruim. Então, a igreja muito corrompida, sabe? Então, é uma Bíblia que tem uma riqueza de detalhes que traz os assuntos importantes de cada livro que você lê na Bíblia. Então, eu gosto muito dessa Bíblia aqui. Então, se você quiser adquirir uma Bíblia dessa, procure uma livraria evangélica. Hoje, eu acredito que hoje tem até livrarias que não são só evangélicas e elas possam ter livros e também Bíblias. Mas acredito que essa Bíblia aqui você vai encontrar numa livraria evangélica. Você pode procurar aí a Bíblia Devocional de Estudo. Ganhei de uma senhora africana, tenho carinho duas vezes, né, por essa Bíblia. Primeiro que é a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Segundo, que é um presente de uma pessoa muito especial. Bom, eu tenho essa daqui, que é a que eu mais gosto. Essa aqui é a Bíblia do Expositor, tá vendo? Bíblia de Estudo do Expositor. Isso aqui é uma Bíblia para aquela pessoa que ela quer realmente entender do que ela está falando. Porque, por exemplo, às vezes eu já sou muito detalhista nas coisas, muito detalhista. Principalmente quem me conhece já de algum tempo, de lugares que nós trabalhamos, que nós passamos, você vai lembrar que às vezes meu culto até demorava um pouco, ou a maior parte do meu culto era mensagem, era palavra, porque eu gosto. Então, eu gosto mais dessa por causa disso. Porque essa aqui é a Bíblia de quem realmente quer entender do que está falando. Vai falar realmente de uma coisa que ele compreendeu. Essa Bíblia aqui, você vê que ela é bem grossa, né? Olha só, ela é muito, né? Bem espessa. Por quê? Porque ela também, de Gênesis a Apocalipse, deixa eu abrir aqui para você ver aqui, tentar mostrar. Tá vendo as letrinhas em vermelho? Não sei se chega bem para você aí, se está com a iluminação boa, mas essa Bíblia aqui, ela é toda escrita assim, ó, toda ela tem os detalhes em vermelho. Sabe o que são esses detalhes em vermelho? Esses detalhes em vermelho aqui são a explicação dos versículos. Ela é de versículo a versículo, ela traz uma nota. Versículo, tem os capítulos, né? Depois vem versículo. Vamos supor um capítulo que tenha 10 versículos. Tem 10 explicações ali. Tem 10 referências
Tem 10 coisas importantes. Por que foi falado aquilo? Por que aquilo foi dito? Para quem foi dito? O que estava acontecendo? Essa Bíblia aqui, ela é excelente. Além também do estudo que ela tem. Lá no final, ela tem um estudo expositor falando sobre tudo. Então assim, ó, é muito importante, principalmente nos tempos de hoje. Eu já fiz vídeos aqui falando sobre o final dos tempos, falando sobre exatamente que Jesus falava dos sinais. E um dos sinais que as pessoas não percebem, as pessoas sabem falar que é a guerra, os rumores de guerra, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá miséria, haverá epidemias. Então as pessoas observam terremotos, então isso tudo as pessoas elas observam. E é fácil lembrar. Mas uma coisa que passa despercebido por muita gente é a questão do engano. Jesus fala que se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então o engano também é um sinal do final dos tempos e da volta de Cristo. E a gente está vendo aí muitas pessoas que têm, desculpa a expressão que eu vou usar, mas tem preguiça de ler a Bíblia. As pessoas têm preguiça de ler. O ser humano tem aquela cultura, brasileiro, tem aquela cultura de que se tiver alguém que faça por ele, ele deixa. É importante sim, claro, é muito bom quando alguém chega para você, vamos supor que o canal, não tem só o meu, tem outros canais também, mas que a pessoa chega ali e traz uma mensagem, é muito bom. Mas agora é muito bom também a mensagem, pelo menos eu procuro fazer isso, que a mensagem desperte em você o desejo também de conhecer e também de buscar. Porque você não pode ficar vivendo só da palavra que os outros pregam para você. Imagina, a igreja de Cristo, nós já falamos aqui, aquele povo, os discípulos, os apóstolos, né? Mas também os discípulos que seguiam. Os discípulos não eram só os 12. Tinham outros discípulos também. Jesus fez muitos discípulos, né? Então, que depois formou a igreja, ok? Agora imagina, Jesus vai embora, crucificado, ressurreto e assunto aos céus. Ele vai. E agora? Aquele que pregava pra gente, aquele que ensinava a gente, aquele que dava o exemplo, aquele que nos mostrava o caminho, né? Os milagres, as provisões, foi embora, morreu, ressuscitou, mas foi embora. E agora, como é que a gente fica? Você entende a dependência? É exatamente isso que acontece no tempo de hoje. No tempo de hoje, as pessoas são dependentes de líderes religiosos. E estes fazem um trabalho de dependência nas pessoas. São muito poucos os homens de Deus que realmente fazem pessoas para Deus. Quando eu falo fazer pessoas, é formar espiritualmente pessoas para Deus. Né? Imagine você o dia que Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco. Né? É certo que Jesus deu a missão para ele e ali foi chamado de Paulo. Né? Ali ele teve o encontro dele com Jesus, foi o próprio que o levantou, foi o próprio que o consagrou. Ok. Mas ele teve que ir lá na casa de Ananias impor as mãos sobre ele, para cair as escamas, abrir os seus olhos, e ele teve ensinamento, sim. Claro que ele teve ensinamento. E ele conseguiu entender o Evangelho e a diferença do Evangelho e de tudo aquilo que ele aprendeu na religião que ele professava. Compreende? Agora, imagina, Jesus apareceu para ele uma vez, né? Ali naquele momento, naquele encontro, e foi. E depois ele começou a desenvolver a espiritualidade dele buscando. Ele já tinha um vasto conhecimento, o apóstolo Paulo, ele já tinha um vasto conhecimento das leis. Então as leis de Moisés, eu não estou condenando, as leis foram importantes. Né? Foram importantes para quê? Para apontar Jesus, as leis de Moisés. Claro, tinham leis lá também que era para que os judeus vivessem em sociedade, naturalmente, as leis para que eles vivessem em sociedade, as leis civis, né? E também as leis religiosas, importantes, ok, tudo isso apontando para Cristo e ensinando a viver em sociedade. Isso tudo foi importante. Mas, sobretudo, aquelas profecias, elas vinham anunciando Jesus. E quando Jesus vem, elas se cumprem em Cristo. Ok? Aí cai a ficha de Paulo. Mas Paulo teve que ter a sua comunhão, teve que ter a sua devoção, o seu devocional de buscar. Então, quando nós falamos aqui, trazemos mensagens aqui, é importante, sim, a palavra de Deus, as escrituras, os ensinamentos, né, são importantes para despertar.
Agora, uma vez que desperta, eu pergunto para você, o que você está fazendo com tudo que você está escutando? Com tudo que você está escutando. Porque senão você vai sempre ficar dependendo. Até a hora que você parar na frente de um falso pastor, de um falso homem de Deus, de um falso pregador, porque título não é importante, mas o sujeito está ali na frente, né? Ali na frente de um povo, e ele começa a pregar ali mensagens que está totalmente fora de contexto, porque ele não busca, ele não vai estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, querido, tem uma diferença de escritura sagrada. Existem as escrituras sagradas, que são sagradas, mas existe a palavra de Deus. Nós vamos falar isso no outro vídeo, para você poder entender essa pequena diferença, tá? Então, você tem o sujeito que ele é pregador, vamos falar assim, o sujeito que ele é pregador, né? E ele fala que ainda é pregador do evangelho, e numa outra ocasião também podemos falar sobre o que é o evangelho, com um pouquinho mais de profundidade, para você poder saber as diferenças, porque o sujeito pensa que tudo na Bíblia é evangelho. Não é tudo na Bíblia é evangelho. Nem tudo na Bíblia é evangelho. O sujeito vai lá no Antigo Testamento, lá no livro de Levítico, e fala que está pregando o evangelho. Você não está pregando o evangelho. O evangelho é muito além daquilo que você acha que está pregando. E você acha que está escutando. Tá certo? E eu não estou falando isso a título de achar que somos melhores. Em tempo algum, em momento algum. Mas eu tenho compromisso e a responsabilidade de chegar aqui e falar para você o que Deus disse. E eu não preciso aqui ficar em transe, fechar meus olhos e falar diferente, falar umas coisas estranhas aqui, para falar que Deus está falando agora nesse momento. Isso daí não tem nada a ver. Não é assim que funciona. Tá? Então Deus ele já deixou dito, está tudo escrito aqui, já está falado, já está dito aqui, ok? Já está dito. Aliás, estou até mostrando a minha outra Bíblia, né? Essa é a minha pretinha. Essa aqui é meu xodózinho. Essa aqui é para onde eu vou. Essa aqui é a que eu carrego, né? Não vou falar de bolso porque ela não cabe no bolso, mas essa aqui é onde eu vou numa reunião, fazer uma reunião em algum lugar. Aí eu vou e levo essa aqui, ó. Né? Eu levo essa aqui porque as outras são de estudo. Fica mais para momento mais tranquilo. Mas assim, eu já levo essa daqui. Essa daqui é aquela que eu ando mais, tá? Então, assim, é muito importante que você faça o seu estudo da palavra de Deus. Isso daí mostra a importância que você dá. As pessoas ficam falando que amam a Deus, não conhecem a história do seu Salvador. E quando conhecem é porque os outros disseram totalmente fora de contexto. A visão que as pessoas têm de Jesus hoje é só Jesus que multiplica pão, que Jesus que cura, que Jesus que expulsa demônio, é só isso. Eles não têm a principal missão de Cristo, sabe? Eles não têm a preocupação da principal missão de Cristo. A principal missão de Cristo que foi salvar a humanidade, mas também ensinar as pessoas o que é ser a igreja de Cristo, o que é ser um discípulo dele. As pessoas falam que são discípulos de Cristo, que são cristãs, sabe? E eu fico vendo no dia a dia. Eu fico vendo no dia a dia. Não para condenar ninguém, tá? Mas a gente tem que avaliar. Nós temos que avaliar. Aliás, nós somos avaliados. Você vê que as pessoas estão assistindo essa mensagem agora, tem aqueles que já nos conhecem, dispensa a apresentação, já conhece o caráter. Tem aquelas que não conhecem. Tem aquelas que conhecem, mas por causa da distorção da religião a qual elas frequentam, então elas estão olhando com outros olhos, né? Com os olhos da religião, e estão avaliando também. Agora, você sabe qual que é a graça disso tudo? A graça de Deus nisso tudo? É que nós não precisamos da aprovação de ninguém. Nós não precisamos da aprovação, da avaliação de ninguém, como Cristo, porque o Evangelho nos liberta. Está escrito que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, que nós não devemos nos sujeitar à escravidão que nós vivíamos antes, em preceitos e mais preceitos de religiosidade. Compreende? Então, na verdade, nós não precisamos da aprovação de ninguém. Isso não é orgulho, não é arrogância, porque nós estamos pautados dentro da palavra, daquilo que está sendo ensinado. Compreende? Então tá. Para aquelas pessoas que queriam saber, claro que tem outras Bíblias, talvez você conheça outras Bíblias. Eu gosto dessas, tá? Estou falando das quais eu gosto dessas aqui. Eu gosto dessa Bíblia aqui, Bíblia do Expositor,
que ela tem versículo explicando, mais um estudo lá nas páginas finais, e tem essa daqui também que traz um resumo de cada livro, que é a Bíblia Devocional de Estudo, ok? E a minha pretinha, que é onde eu vou, gosto de levar, porque essa aqui, fecho no zíper aqui, ó, pronto, vou embora com ela e vou para onde eu for precisar ir, tá certo? Então, espero que tenha ajudado vocês. Nós vamos voltar aí falando mais sobre Bíblia, sobre as Escrituras, sobre Palavra de Deus, nos próximos vídeos, tá certo? Forte abraço, Deus abençoe a todos. Olha, se esse vídeo ajudou, então se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você gostou, deixa aí o seu like. Não porque eu quero like. Eu tenho dificuldade de ficar falando isso aqui no final. Para mim nem falava, mas me ensinaram que pelo YouTube, quando aquele assunto tem likes, a plataforma, ela expande aquela mensagem para mais pessoas. Então a minha visão está em mais pessoas. A minha visão está em mais almas que possam estar aí, preocupadas, angustiadas, chateadas, com dúvidas, pessoas com dúvidas, mas e agora? E o diabo? Sabe assim, aquela pessoa que foi criada no demonismo? Estava lá num lugar chamado igreja, mas demonismo. Tudo é o diabo, porque o diabo vai entrar, porque o diabo vai pegar você, porque o diabo vai te entrar na tua vida, porque o diabo... As pessoas estão lá buscando Deus, mas Deus não pode fazer nada, porque é o diabo, entende? E aí, para poder elas não serem pegas pelo diabo, eles ensinam os rituais deles, para que elas fiquem cumprindo os rituais, achando assim, se eu não cumprir aquele ritual, se eu não for ali fazer aquilo ali, se eu não fizer aquilo mais, então o diabo vai me pegar. E essas pessoas ficam assim, aterrorizadas, com medo. Então eu faço questão que essas mensagens, sabe, que foram realmente buscadas ali, foram buscadas de verdade, sabe, ali mergulhado para buscar a essência do Evangelho, que possa chegar a essas pessoas. Então o seu like é para isso, tá? O seu like é para isso. Não é para... Eu não tenho essa ambição, tá? Meu canal nem é monetizado. Se é que você entende, monetizado. Eu não ganho para isso, tá? Nem faço questão. Eu quero que o Evangelho seja pregado, tá bom? De alguma forma chegue às pessoas, e hoje em dia é assim. A gente consegue chegar em muitas pessoas através das mensagens aqui pelo canal, tá bom? Forte abraço para vocês, Deus os abençoe e até a próxima.